Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra do Senhor e com muita alegria nós vamos ler muita palavra do Senhor nessa noite, para a gente não perder o costume de meditar na palavra de Deus. Vamos ler pouco mais de 2 capítulos, porque precisamos e necessitamos. Amém? Feche os olhos uma vez mais e vamos orar por esse pobre pastor que aqui está, clamando pela misericórdia do Senhor para proclamar a palavra. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós já Te louvamos, nós já Te glorificamos. Na verdade, ainda estamos Te louvando e Te glorificando, Deus, pois em todo o tempo o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Mas aqui estou eu, Deus, uma vez mais disposto a estar em Tua presença no proclamar da Tua palavra. Me ajude, Senhor. Venha sobre mim a Tua graça, venha sobre mim a Tua misericórdia. Me conceda, Deus, a dádiva da Tua sabedoria para proclamar esta palavra e que o Teu Espírito Santo esteja aquietando a mente, o coração, a alma da Tua igreja nesta noite para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Também vamos ler o capítulo 7, também vamos ler o capítulo 14. Separar um pouco para ler a Bíblia inteira um dia desse. Gênesis, capítulo 6, a princípio, versículo 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece que está falando dos dias de hoje, né? A terra continua corrompida e cheia de violência. E isso é um sinal. A corrupção e a violência atuais é um sinal. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, no meio daquele povo, foi o único que andava na integridade e na retidão do Senhor. E Deus disse para Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles. Por causa de quem? Por causa dos seres humanos. Meus irmãos, o diabo já estava na história, mas era por causa da humanidade que o mundo estava cheio de violência e de corrupção. E ainda hoje é assim. Satanás se aproveita da corrupção e da violência do ser humano. Foi assim no princípio e é assim agora. E Deus continuou dizendo a Noé: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros. A largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca de 2 em 2, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Noé obedeceu, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Capítulo 7. Um ano depois, 12 meses depois, o Senhor disse a Noé, no capítulo 7, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea.
Mas dos animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Aproveitando aqui esse fato para corrigir, não foi um ano depois, foi 100 anos depois. Quando Deus deu uma ordem para Noé construir a arca, ele era uma criança de apenas 500 anos. E passou-se 100 anos ele naquela labuta, construindo aquela arca. E só depois de 100 anos que a arca foi completa. Ah, pastor, é muito tempo para construir uma arca. Mas o cara era agricultor, ele trabalhava com vinhos, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não era um artesão com as mãos. Não foi fácil construir aquela arca e também não foi fácil aguardar todos os animais se chegarem diante daquela arca. Então isso explica os 100 anos. E, naquele tempo, as pessoas viviam muito tempo. Não existia bactérias, não existia vírus, não existia doenças como existe hoje. E Deus ainda não havia determinado que a idade do homem se limitaria a apenas 120 anos. Só muito tempo depois, só um tempo depois que Deus limitou para 120 anos. Até então, não. Deus é fiel à palavra dele. Se Deus fala, vai acontecer. E Deus ainda não havia decretado um limite de 120 anos. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, ou seja, 8 pessoas. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Só um pequeno parênteses. Perceba que a Bíblia faz questão de enfatizar o decreto de Deus a respeito de macho e fêmea, porque é assim Deus criou, meus irmãos. Macho e fêmea significa procriação. Macho e fêmea significa que a prole, haverá filhos, haverá uma continuidade na espécie. É assim com os animais e é assim com os seres humanos. É por isso que abominável é aos olhos do Senhor a união homossexual. Por isso é contrário à natureza que Deus criou, homem casar com homem, mulher casar com mulher, porque dessa forma vai impedir o decreto de Deus da procriação. Já pensou se o mundo fosse assim? Homem casando com homem, mulher casando com mulher? Em 40, 50 anos não existiria mais humanidade. Em 100 anos não existiria mais humanidade. Por isso abominável é aos olhos do Senhor a relação homossexual. Atire pedra quem quiser. Processe a igreja quem quiser processar. Mas verdade é verdade e tem que ser dita. Aleluia, Deus. Tenhamos coração cheio de amor. Vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. Com muita graça e simplicidade, vamos falar de Jesus, vamos falar a verdade para essas pessoas que estão nesse comportamento. A Bíblia chama de comportamento.
Vamos revelar para elas que Deus criou macho e Deus criou fêmea. E pode ter certeza, se houver a mínima sinceridade no coração, reconhece. Porque eu já conheci muitos que reconheceram diante de mim. Ô pastor, eu sei que eu estou errado, mas pastor, eu não consigo. Pastor, se eu tentar abandonar, eu sei que eu não vou conseguir. É uma luta, é uma guerra. Pessoas vêm até mim para compartilhar essas lutas. E não é fácil, de fato não é fácil. Porém, não é impossível. O Deus que criou o homem, o Deus que criou a mulher, tem poder sim de transformar, de restaurar, de conduzir o homem e a mulher à obediência àquilo que Deus decretou. É um decreto, macho e fêmea. O que passar disso de forma contrária é desobediência ao Senhor. E só alegra o coração de Satanás. Amém? O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra: as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, ou seja, 5 meses. Capítulo 8 agora. Então Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. A fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do monte Ararat, que fica na Turquia. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas espécies. Amém?
Relato, meus irmãos, de um trecho bem conhecido da palavra de Deus. Tenho certeza que cada um aqui, ao menos uma vez, já assistiu filme, já assistiu desenho, já assistiu alguma apresentação na igreja sobre o relato da Arca de Noé. Mas esse relato aqui, meus irmãos, traz uma verdade para os nossos dias. Certa vez, Jesus Cristo disse: assim como estava acontecendo nos dias de Noé. E o que estava acontecendo? A maldade e a corrupção, como aqui já foi dito. A terra estava corrompida. Os seres humanos estavam fundados na maldade. Havia todo tipo de perversão. Tudo isso estava acontecendo naquele tempo e está acontecendo também no tempo de hoje. Mas Jesus também disse algo interessante. Assim como no tempo de Noé, as pessoas se casavam, os pais preparavam suas filhas para o casamento, os pais preparavam seus filhos para o casamento. Todo mundo estava vivendo despreocupado, todo mundo estava fazendo plano, todo mundo estava fazendo projeto, quando de repente o dilúvio aconteceu. Meus irmãos, para Noé não foi de repente, porque ele estava avisado, mas para o restante da humanidade que zombava de Noé, foi de repente. Por mais que ali Noé tentou avisar, o livro de Hebreus diz isso, durante 100 anos, cada martelada, cada peça de madeira que ele carregava nas costas, ele tentava avisar aquele povo. E o máximo que ele conseguiu foi a família. O máximo que ele conseguiu foi a esposa, foram os filhos, as esposas dos filhos. Mas milhares e milhares de pessoas foram pegas de surpresa, foram pegas de repente. Por quê? Porque ninguém acreditou em Noé. E por que não acreditou? Porque Noé estava falando uma novidade. Meus irmãos, Deus falou para mim que vai chover. Segundo a teologia, antes do dilúvio não chovia. Segundo a teologia, antes do dilúvio, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Apenas orvalho, apenas gota de orvalho ali brotava para regar as plantas. Mas chuva, temporal, tempestade não. Então aquele povo não estava acreditando em Noé, porque Noé estava dizendo que ia surgir no céu algo que ninguém conhecia. E não é diferente de hoje, meus irmãos. Muito em breve surgirá nos céus, entre as nuvens, um que o mundo não quer conhecer, Jesus Cristo. E por mais que a igreja esteja avisando, por mais que nós, pregadores, estejamos repetidamente falando, Jesus Cristo está voltando, o povo está zombando. O povo zomba da volta de Cristo, meus irmãos, quando pelas ruas a prostituição acontece. O povo zomba da volta de Cristo quando a violência acontece pelas ruas. O povo zomba da volta de Cristo quando preferem amar o pecado do que buscar Deus. Tudo isso é zombaria à volta de Cristo, mas Ele está voltando. Os sinais da volta de Cristo estão evidentes. Meus irmãos, a palavra de Deus repetidas vezes fala de uma profecia, falando que o céu ficaria cinza e o sol ficaria vermelho como sangue. Está acontecendo no Brasil. Está acontecendo uma queimada terrível. Quilômetros e quilômetros de pasto, de floresta estão queimando. Várias cidades, vários estados estão debaixo de fumaça. E hoje pela manhã, muitos foram os vídeos postados no Facebook de pessoas que acordaram assombradas. Porque acordaram, olharam para o sol nascendo e viu aquela bola vermelha como se fosse sangue. Era o sol lá no espaço que estava vermelho? Não. O sol é branco. A luz do sol é branca lá no espaço, quando entra aqui na atmosfera que muda de cor. Mas a fumaça das queimadas tornou o sol vermelho, tanto no nascer quanto no pôr do sol. É a Bíblia se cumprindo diante dessas coisas que têm acontecido, diante dessas queimadas que é culpa do ser humano. E pode ter certeza, muitas delas são criminosas, pessoas que tocam fogo para prejudicar o outro. Os sinais estão aí, meus irmãos, a respeito da volta de Cristo. Noé encontrou um escape, uma arca, e ele teve que ralar, ele teve que suar. Eu imagino que todos os dedos da mão esquerda de Noé, isso é se ele fosse direito, ficaram arrebentados de tanta martelada. Porque, repito, um homem plantava vinhos, um homem era um agricultor.
agricultor, ele não era um carpinteiro. Então pode ter certeza que ele e os filhos arrebentaram os dedos para construir aquela arca durante 100 anos. Durante 100 anos eles ajuntaram comida, não somente para eles, mas para os animais. Ou seja, eles se esforçaram, eles se dedicaram pela salvação da alma deles, e eles tiveram que construir a arca. Hoje, meus irmãos, nós temos um escape, nós não precisamos mais construir uma arca, nós não precisamos mais construir um navio, um lugar seguro para fugir da ira vindoura. Hoje, meus irmãos, a nossa arca já foi construída, é o próprio corpo de Jesus. O próprio Senhor Jesus é a nossa arca, e se nós adentrarmos em Cristo, se nós habitarmos em Cristo, se nós nos dedicarmos a vivermos na presença de Deus, acredite, seremos poupados da ira vindoura. Mas da mesma forma que Noé fez o esforço, nós temos que fazer esforço. Ah, pastor, não vem com essa conversa de esforço não, porque a Bíblia diz que é pela graça, a salvação é pela graça. Você ser digno da salvação, você tem que se esforçar. Aleluia. A graça foi de graça, a salvação foi de graça. Você não pagou um único centavo por cada gota de sangue de Jesus derramado na cruz, mas não cruze os braços. Se esforce para valorizar essa salvação. Se esforce para estar na presença de Deus. Se esforce. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, que oração é esforço, e é uma verdade. E ninguém quer ter esse esforço. Ninguém quer se esforçar para orar. Ninguém quer se esforçar para clamar. Ninguém quer se esforçar para buscar a presença de Deus e quer ir para o céu como? Quer entrar nessa arca chamada Jesus como? Quer ser arrebatado como? Meus irmãos, eu vou falar aqui uma verdade. Se a nossa salvação dependesse da nossa oração, todo mundo aqui estaria no inferno. Ainda bem que não depende. Ainda bem que Deus é misericordioso e nos ajuda, nos ensina a orar, nos desperta, como está nos despertando agora. A nossa oração não nos garante a salvação, mas acredite, sem oração você perde a salvação. Sem oração você se enfraquece e você perde a salvação. Sem oração você vacila e você perde a salvação. Sem congregar. É claro que muitos dos nossos irmãos que faltaram hoje não estão aqui hoje por questão de enfermidade. Mas, meus irmãos, a cada dia que passa o povo está com preguiça de vir para a igreja. Eu não estou falando dos que estão doentes. Eu estou falando de preguiça mesmo. A televisão se tornou uma maldição. Décadas atrás, o missionário R.R. Soares começou o evangelismo pela televisão aqui no Brasil. Que maravilha! Alcançou muitas pessoas, mas o tempo passou e está se tornando uma maldição, a ponto das pessoas preferirem ficar em casa assistindo um culto do que vir para a igreja, do que sair de sua casa e vir para a igreja. É impossível cultuar na frente de uma televisão. Glória a Deus, porque no passado foi uma ferramenta, mas hoje está se tornando uma ferramenta de engano, está se tornando uma ferramenta maligna. Meus irmãos, eu não escuto nenhuma oração pelo celular. Pode ser o pastor que for, pode ser o pastor que for, que está fazendo uma live, que está fazendo uma transmissão ao vivo de oração. Eu não perco meu tempo. Eu vou estar pegando carona naquilo, eu vou estar pegando carona na oração daquele homem. Deus não quer isso não, meus irmãos. Deus quer que a gente só entre dentro do nosso quarto, feche a porta e somente com Ele tenhamos comunhão. Ou coisa desnecessária, eu acho isso. Um pastor pegar um celular, colocar na frente dele, meus irmãos, vamos orar agora. E ele fica esperando, porque ele só começa a oração depois que tiver 50, 100 pessoas junto com ele. Sabe por que eles fazem isso? Vou falar aqui de forma clara, é para ganhar dinheiro. Vídeo no YouTube, quanto mais pessoas assistindo, quem faz aquele vídeo ganha dinheiro. Ah, pastor, o senhor está julgando a boa intenção desse pastor. É assim que funciona. YouTube funciona dessa forma. Quanto mais pessoas assistindo o vídeo, quanto mais pessoas compartilhando, mais a pessoa ganha, mais aquela pessoa que está criando aquele vídeo, o conteúdo ganha. E muitos são aqueles que se chamam pastores só da internet, que estão ganhando dinheiro, em rios de dinheiro, milhões de dinheiro, mas não querem mais suar como eu estou suando aqui atrás do culto não. Só querem ficar atrás da tela do celular, no ar-condicionado, convocando o povo à meia-noite.
E sabe o que me irrita? Esses caras convocam o povo à meia-noite, todo mundo acorda à meia-noite para orar. Mas se o pastor local convocar todo mundo meia-noite para ir para o monte, ninguém vai. Aí o cidadão que está lá do outro lado do Brasil, ninguém sabe se o cara é honesto, se o cara é correto, se o cara de fato é íntegro, se o cara de fato está sincero na presença do Senhor, convoca uma campanha meia-noite, todo mundo vai. Não, gente, vocês podem ter livre acesso ao Pai, só vocês mesmos. Ao invés de ligar o celular para estar acompanhando o Salmo 91 repetidas vezes, desliga o celular e abre a sua boca diante de Deus. Pare de pegar carona em homens. Meus irmãos, o propósito original de Deus não era isso aqui não, algum pastor atrás de púlpito pregando para vocês. O propósito original de Deus era face a face, era falar conosco face a face, como falou para Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés, convocando ele para subir ao monte para falar face a face, não foi somente ele, foi também o povo. Deus deu um recado para Moisés e para o povo: Moisés, peça para o povo se consagrar, peça para o povo se dedicar esta noite, porque amanhã eu vou aparecer e eu quero que todo o povo suba o monte. Aí sabe o que o povo falou, Léo? Ô Moisés, ó, fale tu com Deus, a gente não quer falar com ele não. Vá você, a gente quer ficar aqui no meio bom. Ali Deus instituiu profetas, porque o povo não queria esse relacionamento face a face, e ainda hoje é assim. Profetas do celular, profetas do TikTok, profetas do YouTube, do Facebook, e ninguém quer mais estar face a face com Deus. Igreja tem que ter pastor? Tem, eu estou aqui porque Deus levantou pastores para cuidar da igreja. Mas não dependo de mim não. Não dependo de mim para ouvir a voz de Deus. Não dependo de mim para orar. Peço ajuda, eu vou estar ajudando em oração. Mas de nada adianta eu te ajudar em oração se você não orar, criaturas lindas de Deus. De nada adianta um pastor interceder, chorar e gemer por uma vida, se essa vida não querer nada com Deus, e muitos querem isso. Com perdão da palavra, o pastor que se lasque, ele vai orar por mim. Ah, que bom, o pastor está orando por mim, glória a Deus. Deus não deixa nenhum pastor ser feito de bobo, meus irmãos. Deus não deixa nenhum pastor ser feito de bobo. Deus, ele zela pelos seus servos. E Deus enxerga tudo. Vendo você pedindo oração para um pastor e você não orando, acredite, o Espírito Santo vai tocar no coração do pastor para lhe dizer: não interceda por ele não. O que, pastor? O Espírito Santo faz isso? Faz. Porque certa vez Deus disse ao profeta Isaías: Isaías, não interceda por esse povo, Isaías. Não interceda por essa gente. Se eu não me engano foi Isaías. Se não foi Isaías, foi Jeremias. Foi um dos dois. Não interceda, profeta, por esse povo. Você não está vendo o que esse povo está fazendo? Eles estão ofertando, estão cultuando demônios, a rainha dos céus. Jeremias, Isaías, foi um profeta, um dos dois. Não interceda por esse povo. E ainda hoje Deus faz isso, meus irmãos. Deus não deixa nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus ser enganada. Não ouse pedir oração se você não ora. Não ouse, ore também, clame também, derrame seu coração também, construa a sua arca de oração, construa a sua arca de comunhão, construa a sua arca de intimidade com Deus. Vamos, meus irmãos, estar atentos aos sinais. Não vai ser mais chuva. Eu cresci ouvindo dos mais antigos: ah, no passado Deus destruiu o mundo com água, agora vai ser com fogo. Eu cresci ouvindo essas histórias, que a próximo fim do mundo, o fim do mundo será em fogo. Mas não será só em fogo não, será pedra, será gafanhotos, serão pragas e mais pragas. A tribulação, meus irmãos, será de fato uma grande tribulação. E ai de nós, se não estivermos dentro da arca. E essa arca é Jesus. Essa arca é Jesus Cristo. Não é a igreja. Não é a igreja não. A igreja é um lugar para congregar. A igreja é um lugar para ouvir a palavra. A igreja é um lugar para termos comunhão, porque isso agrada ao Senhor. Mas da mesma forma que de nada adianta você pedir oração e não ter vida de oração, de nada adianta também você vir à igreja e na sua casa você não ir até Jesus. E lamentavelmente é algo que está acontecendo.
As pessoas estão vindo para a igreja, mas não estão indo para Jesus. Principalmente em festividades. Principalmente nas festividades de 3, 4 dias. Principalmente nas campanhas, onde o bonitão e a bonitona só vai atrás da bênção. Do abençoador não. O abençoador não quero não. O abençoador é muito exigente. O abençoador diz que eu tenho que abandonar o pecado. Jesus é o abençoador. O abençoador diz que a porta é estreita. O abençoador diz que eu tenho que carregar a minha cruz. É por isso, meus irmãos, que o povo não quer Jesus. É por isso, meus irmãos, que de fato, é apertado. Por isso que de fato muitos que dizem Senhor, Senhor, diante do trono do juízo ouvirá: afaste-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. Meus irmãos, vamos construir essa arca. Não é mais madeira, não é betume, não é prego, não precisa de nenhuma ferramenta. Só precisa os seus joelhos no chão, o seu coração rendido e quebrantado, a sua vida sincera. Aleluia. Vamos ser crente de verdade, vamos ser cristão de verdade.